você traz no seu coração a devoção de um perfeito servo. Davi diz: olha, Senhor, tu me furaste a orelha. Eu estou preso completamente ao Senhor. Em outras palavras, Davi disse: olha, Senhor, eu vim a ti e tu me envolveu, tu me abraçou, tu trouxe quebrantamento ao meu coração, e hoje eu faço parte de ti e tu faz parte de mim, e eu não posso me ausentar diante da tua presença. É uma verdade, por mais dura que seja. Muitas pessoas vêm à igreja por vir. Muitas pessoas exercem ministérios na igreja por exercer. Eu me identifico, isso é muito legal, eu vou naquele oba-oba e as coisas vão acontecendo, mas hoje rasga o teu coração. Rasgue o teu coração, porque Deus quer fazer surgir em teu coração uma palavra profética. Deus quer fazer acontecer e surgir no teu coração uma palavra profética. Sabe por quê? Porque Deus quer te livrar de toda motivação errada. E Ele quer te fazer entender que você tem um chamado. E que se você se posicionar, o Espírito virá sobre a tua vida. Te livrará de toda a sentença que Satanás possa ter estabelecido sobre a tua vida. E Deus vai te exaltar na terra dos viventes, porque Ele é o Senhor. E uma outra parte que nós queremos destacar é o versículo 12, que diz assim: portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Nós falamos que do versículo 1 ao versículo 9, o Senhor tenta chamar a atenção da igreja com relação à inversão de valores. Eles estavam sendo aquilo que Deus não queria que eles fossem. Eles estavam fazendo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Eles estavam se apropriando daquilo que Deus não queria que eles se apropriassem. No versículo 11, nós encontramos ali Deus mais uma vez batendo na tecla, porque os sacerdotes estavam sendo desregrados. Eles estavam tão gananciosos que eles não estavam nem querendo saber o que Deus iria pensar. O interessante é que há um versículo, uma frase que diz assim: olha, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Irmãos, o pecado, quando ele entra na nossa vida, ele vai cauterizando a nossa mente. E à medida que o pecado vai cauterizando a nossa mente, o pecado vai fazendo com que mentiras se tornem verdade. Ou seja, aquilo que você repudiava, aquilo que você não aceitava, aquilo que você achava o fim, porque você sabia pela flexibilidade do Espírito e pela lei do Senhor, aquilo que você sabia que era errado, hoje, por estar atualmente cauterizada, tu já vê o pecado com outros olhos, tu consegue tolerar, tu consegue fazer vista grossa. E era isso que aconteceu com o sacerdote. Olha, não está o Senhor no meio de nós? Então mal algum nos sobrevirá. Ou seja, eles estavam errando, eles estavam fora da visão de Deus, e eles pensavam que mesmo na impunidade, Deus toleraria aquela situação. Quando nós vemos uma palavra de juízo, a primeira impressão que temos: olha, Deus veio com tudo. Quando nós vemos uma palavra de juízo, nós pensamos assim: Deus veio com tudo e Ele não vai me dar nenhuma oportunidade sequer. Ele vai vir e vai trazer o corretivo e pronto. Mas quando nós lemos o livro de Miqueias, sendo este livro uma síntese de todos esses profetas, nós vemos nos lábios de Miqueias o juízo, mas nós vemos também nos lábios de Miqueias a flexibilidade de Deus.
em dar para aqueles homens uma nova oportunidade. Nós vemos a flexibilidade de Deus nos lábios de Miqueias para dar para aqueles homens uma nova oportunidade. Talvez você está aqui dentro da igreja, cantou, celebrou, mas você está demonstrando algo que você não é de verdade. Ou talvez você está vivendo um conflito dentro de você. Deus, eu até quero ser aquilo que tu tem estabelecido para que eu seja, mas eu tenho encontrado uma resistência muito grande. Satanás tem se armado e ele tem me envolvido de tal maneira, Deus, e o que mais acontece comigo é, quando eu vejo, eu já estou envolvido. Mas eu quero dizer uma coisa, você precisa ser radical. Você precisa hoje sair deste meio. Sabe por quê, meu amado? Porque nós somos frutos do meio. E muitas das vezes queremos largar certos pecados. Muitas das vezes queremos largar certos males. Mas sabe por que oramos e a nossa oração não surge efeito? Porque queremos que Deus nos liberte do pecado pecando. Nós queremos que Deus nos liberte de certos meios, mas estando no meio. A Bíblia diz que devemos vir ao Senhor e devemos nos afastar da aparência do mal. Olha, você quer ver a glória de Deus? Tira os seus olhos do mundo e fite os seus olhos em Cristo, e Deus vai te libertar deste pecado. Então, voltando para o versículo 12 e fechando, o versículo 12 marca uma sentença. O Senhor disse: olha, eu falei para vocês que vocês estão em pecado. Eu falei que os líderes inverteram os valores, são gananciosos, promíscuos, estão adulterando, como diz o capítulo 1, estão adulterando, estão se voltando para outros deuses, se prostituindo com outros deuses e estão se esquecendo do Senhor. E em decorrência desta permanência do pecado, eu vou trazer um juízo sobre vós. E essa palavra é tremenda, irmãos. Sabe qual foi o juízo que Deus falou? Olha, a casa de vocês, essa palavra é bem voltada para Jerusalém, bem para Israel no norte e para Jerusalém. E Deus fala: olha, essa casa será devastada. É o versículo 12. Esta casa será devastada, essa casa será assolada, e vocês vão perder tudo. E esta casa será esquecida, ao ponto de que esta casa será tomada pelo mato. Árvores crescerão nesta terra, neste templo. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Olha, vocês serão levados cativos, vocês serão escravizados, essa terra vai ficar esquecida, inabitada, e o mato vai tomar conta. As árvores vão tomar conta, os animais vão tomar conta. Irmãos, uma casa, quando ela está esquecida, teia de aranhas, ou se você tem um quintal que é de terra e não é cimentado, você fica 3 meses, daqui a pouco está um mato tremendo. Então Deus disse que essa casa seria esquecida. O que isso mostra para nós? Aí o Senhor nos leva lá para o Evangelho de Mateus, mais uma vez, quando fala sobre a parábola dos talentos. E o que a parábola dos talentos fala para nós fecharmos? Que para um o Senhor deu 5, para outro o Senhor deu 2, e para outro o Senhor deu 1. Mas aquele que recebeu 1 do Senhor, ele foi indiferente com relação àquele talento. A primeira visão que ele tinha era o seguinte: que o Senhor dos talentos era extremamente rígido, e ele nem quis investir naquele talento. Ele enterrou na terra, e ele não granjeou. Então nós vemos este homem que recebeu 1 talento, a indiferença dele com relação à responsabilidade que Deus atribuiu a ele. Se a igreja
progride, ou melhor, se a igreja definha, se a igreja progride, é a responsabilidade nossa. Então faça um questionamento: como você está vendo a igreja nos tempos de hoje? Ah, pastor, eu estou vendo a igreja nos tempos de hoje enchendo, mas de pessoas que não têm compromisso. Eu estou vendo as igrejas hoje sendo completamente oportunistas, pregando facilidades e mais facilidades, e compromisso com Deus nada. Mas muitas das vezes ficamos naquela de especuladores, mas Deus te deu um talento. E é necessário que com este talento você faça a diferença. Talvez você não vai ter o privilégio, como o nosso irmão falou ali, louvado seja Deus, de cantar ou pregar para multidões. Mas seja qual for o seu meio, faça a diferença. Seja qual for o seu meio, faça a diferença. Porque a responsabilidade da igreja está em suas mãos. Mas espera aí, pastor, essa palavra de juízo foi para os líderes. Para os líderes e para os liderados. Muitas das vezes nós, como liderados, nos isentamos de certas responsabilidades. É o pastor que tem que orar mais, é o líder que tem que jejuar mais, é o líder que tem que ter vida santa, é o líder que tem que ser abnegado. Os liderados, se tiver ali dando o seu dízimo, dando a sua oferta e levantando a mão e adorando quando o pastor estiver cantando, está muito bom. Não é isso que Deus quer para você, não. Já foi falado aqui que Deus não te vê de forma coletiva, Ele vê de forma individual. E Deus pode ousar hoje gritar o teu nome nesta terra e te fazer uma pergunta: qual tem sido a tua ocupação? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmos capítulo 51, versículo 12. Ah, Espírito de Deus. Alabaxúria como nasce. Salmos 51, versículo 12. Aleluia, nós já estamos fechando este momento nesta palavra de reflexão e análise. Diz assim o versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Sabe o que o Senhor pede de ti? Voluntariedade. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Ah, em nome de Jesus Cristo. Satanás quer que você seja infiel. Esta é a armadilha, é a arma que Satanás está usando. Que você seja infiel no seu trabalho, que você seja infiel na tua vida com Deus. Ninguém está me vendo mesmo, então deixa eu ser eu mesmo. Ah, mas em nome de Jesus Cristo, Deus hoje quer quebrar o teu coração. Ah, pega o instrumento aí, Elias. Deus quer quebrar o teu coração. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você comece a orar em espírito. Porque até hoje pode ser que temos sido vitimados por Satanás, como temos sido ingratos, como temos sido insensatos, como temos sido interesseiros. Ah, mas como Deus disse para Elias: Elias, tu não estás só.